O tema que eu quero falar esta noite, em Filipenses 1, 27 a 30, é sobre a unidade cristã na luta do Evangelho. A unidade cristã na luta do Evangelho. Nós vamos ver então Filipenses 1, 27 a 30. E o que acontece então quando uma igreja ela permanece unida na fé do Evangelho? Eu quero ler, para iniciarmos então nosso tempo aqui hoje, apenas o versículo 27, apenas a primeira parte do versículo 27, para nós iniciarmos a mensagem, que diz assim, apenas a primeira parte, Filipenses 1, 27. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Quero ler novamente. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Meus irmãos, eu gosto muito de filmes de guerra. Alguém gosta de filmes de guerra? Alguém não gosta, detesta filme de guerra? Talvez tenha alguns que não gostem, né? O Lucas falou que não gosta. Eu gosto de filmes de guerra. Só que é claro que guerra só é bom em filmes, né? Obviamente eu não gosto da guerra em si. Mas o que mais me chama a atenção nesses filmes de guerra são as estratégias de combate, especialmente as de defesa e especialmente dos tempos mais antigos, na era medieval e tudo mais. Um exército antigo tinha toda uma dinâmica de linhas de frente que era milimetricamente calculada. Então, se você assistiu algum filme, talvez já tenha percebido isso. A primeira linha ali daquele exército, naqueles exércitos antigos, a primeira linha segurava os escudos pesados. Então, aqueles escudos que eram maiores do que a própria pessoa, para conter o impacto inicial e proteger, então, todo o exército ao redor. Então, todo o exército tem essa linha de frente. A segunda linha vinha logo atrás, que é armada com lanças longas para golpear os inimigos à distância antes de entrarem, então, na linha de combate. A terceira linha geralmente é composta por soldados mais habilidosos, aqueles que sabem, então, manejar melhor a espada no combate em corpo a corpo. Então, se algum soldado inimigo passar da primeira linha, passar da segunda linha, estes habilidosos estarão lá, os soldados melhores, para eliminar o inimigo. E a retaguarda, aquela última linha, geralmente fica em pontos mais altos, e é talvez a parte que eu mais goste nesses filmes de guerra, que geralmente são as pessoas que são os arqueiros. Eles estão lá, então, com arco e flecha, jogando aquelas nuvens de flechas para acertar os inimigos à distância. Só que se o inimigo adversário, ele passar da primeira linha, passar da segunda linha, passar da terceira linha, esses que estão na retaguarda não têm chance alguma de vencer. E logo o exército ele perde. Com o passar das épocas, a estratégia ela vai mudando. Então hoje nós usamos tanques, trincheiras, suporte aéreo, e por isso que eu digo que eu gosto de guerra em filmes, porque eu não gosto de assistir as cenas de guerra do mundo real, mas a gente vê essas estratégias. Mas existe uma estratégia de ouro que em qualquer guerra e que nunca muda. E se o exército ele se manter nessa estratégia, eles vão ganhar. A estratégia é: os soldados precisam batalhar totalmente unidos. Soldados precisam batalhar totalmente unidos. Eles dependem do escudo, dependem do esforço do companheiro ao lado para sobreviver. E se os soldados começarem a brigar entre si, o que vai acontecer? E se os médicos não socorrerem
os feridos. E os médicos disserem: não, eu não quero ir lá socorrer aqueles que levaram flechas, que levaram balas, eu vou ficar aqui na minha. E se os soldados não obedecerem o sargento e falarem: agora é cada um por si, cada um faz o que quer? E se eles não se ajudarem, o que vai acontecer com esse exército? Logo, eles vão perder. Logo vão perder a guerra. A história nos mostra que muitas guerras não são vencidas pela força do inimigo externo, mas pela falta de unidade e pelas brigas internas. Quando os generais entram em conflito entre si, quando o orgulho fala mais alto do que a missão, quando o país racha ao meio por conta de uma guerra civil, a derrota, ela é inevitável. Se cada um quiser fazer a sua própria vontade dentro do exército, o que vai acontecer? Eles vão perder a guerra. Facilmente, eles serão derrotados. Por que eu estou usando essa ilustração de guerra? Eu não vou pregar sobre guerra hoje. Não guerra física, mas uma guerra espiritual. Porque é exatamente isso o que acontece dentro de muitas igrejas. Muitas igrejas vão fraquejando, vão fechando as portas, vão diminuindo, porque há muita briga entre um com o outro. Quando há muita briga, quando há falta de unidade entre os irmãos, a igreja deixa de adorar a Jesus Cristo e a viver de modo digno do Evangelho. É exatamente usando esta linguagem militar, que é o que veremos neste texto, e também de cidadania, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos. Então fica a pergunta para nós: como podemos vencer a guerra? Como podemos vencer a guerra espiritual? Como podemos vencer as lutas que a igreja enfrenta? O que devemos fazer para que as portas desta igreja continuem abertas? O que podemos fazer para que esta igreja seja uma igreja relevante? Para que mais e mais pessoas sejam transformadas através da nossa igreja? A resposta nós começamos a ver na semana retrasada em Filipenses 1, 19 a 26. Nós vamos continuar agora em Filipenses 1, 27 a 30. A resposta para uma igreja vencer as guerras é que ela deve ser unida. A igreja deve ser unida. E como nós fazemos isso? Como podemos viver em unidade? Como podemos vencer em unidade para vencer as guerras espirituais que toda igreja enfrenta? Para vivermos unidos, primeiramente, devemos viver de modo digno do Evangelho. Leia comigo novamente o versículo 27, que diz assim: acima de tudo, apenas a primeira parte, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para entender a força das palavras de Paulo, nós precisamos olhar para o contexto daquela cidade. Filipos, eu falei isso na introdução, mas eu vou repetir. Filipos, ele era uma colônia, uma pequena cidade que pertencia ao enorme império de Roma. Filipos era a última cidade, quando você estava saindo então do Império Romano, era a última cidade, ou então quando você estava vindo de outro império, era a primeira cidade, a porta de entrada para o Império Romano. Os seus habitantes tinham o privilégio da cidadania
romana. Ou seja, eles não pagavam certos impostos, eles batiam no peito com orgulho, dizendo que tinham a cidadania romana, que era algo que era difícil e caro de ser adquirido. Eles vestiam-se como se estivessem na própria capital em Roma. Por isso que muitos diziam que Filipos era uma pequena Roma. Até mesmo eles mudaram a arquitetura de toda a cidade para ser parecida com a cidade romana. Eles faziam questão de mostrar a todos que pertenciam a este império. Sabendo disso, sabendo dessa cidadania de Filipos, Paulo usa uma palavra grega para eles muito específica, que é de viver de modo digno. A tradução literal para esta palavra é: comportem-se como cidadãos de maneira digna. Comportem-se, vivam de modo digno, ou seja, comportem-se de acordo com a sua cidadania. Paulo começa dizendo antes, acima de tudo, ou seja, antes de todas as coisas, e estabelece uma prioridade absoluta aqui. O que Paulo está dizendo neste primeiro versículo, versículo 27, está dizendo assim para eles: olha, vocês se orgulham tanto de serem cidadãos romanos, mas a prioridade de vocês, agora que vocês são cristãos, não é se orgulhar de ser cidadãos romanos. A prioridade de vocês agora é se orgulhar de serem cidadãos do reino de Deus. Vocês agora não são apenas romanos, apenas filipenses. Vocês agora, acima de todas as outras coisas, vocês são cidadãos do céu. Portanto, vivam como se fossem cidadãos do céu. Então, viver dignamente, que Paulo diz aqui, traz a ideia de agir conforme a sua cidadania. Um romano deveria agir como um romano. Um grego deveria agir como um grego. Um brasileiro tem que agir como um brasileiro. Apesar de que na Copa que a gente está passando agora, tem alguns que nem torcem para o Brasil, mas isso aí a gente deixa para outro momento. Mas um brasileiro tem que torcer e ele tem que viver como brasileiro. E um cristão deve agir como um cristão. Pense em um nordestino, e talvez já passaram por várias situações assim. Pense em um nordestino que vai para São Paulo. Ele pega suas coisas e de repente ele decide ir para São Paulo. Geralmente, quando o nordestino volta de São Paulo, eu vou especificar São Paulo, né, que eu sou de lá, e eu já percebi isso em alguns, porque eu sempre converso com algumas pessoas, eles já olham para mim e já dizem, né, já olha para mim e diz, você não é daqui. Eu já respondo, não, eu sou paulista, eu sou de São Paulo. Aí já começa a conversa em dizer, eu também já fui para São Paulo, eu passei 5 anos, 2 anos, 3 anos lá, e sempre começo a conversa com uma pessoa desse jeito. Só que quando uma pessoa vai para São Paulo, nordestino, ele vai para São Paulo, e ele volta, o que normalmente acontece? Ele começa a falar, tipo assim, mano, tá ligado? Não acontece isso? Ele volta com um linguajar paulista. E a gente já começa a estranhar. Rapaz, para com isso. Você passou 3 meses lá e voltou falando assim. Aí quando vai para o Rio de Janeiro, começa a falar chiado, né? Isqueiro. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Começa a dizer todo malandro desse jeito. E é normal. E a pessoa volta porque ela passou o tempo lá e pegou então esse sotaque e começa a voltar. Quando eu vim para cá e voltei para São Paulo, eu nem sei mais que sotaque é o meu, porque ele acaba sendo misturado.
às vezes sai um pouco nordestino, às vezes sai um pouco paulista. Então é normal isso. O meu R, ele já mudou. Então é normal, a gente vai se adaptando. Só que quando a pessoa volta, às vezes a pessoa diz assim: rapaz, para com isso. Você não está mais agindo como nordestino. Você deixou de ser piauiense. Tem gente que passa uma semana e já volta com o sotaque paulista. Rapaz, para com isso. Para de falar desse jeito. Para de vestir desse jeito. Volte a ser nordestino. Para muitos, principalmente os mais antigos, essa pessoa está desonrando o Nordeste. Desonrando a sua cidadania de nordestino. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui. O que Paulo está colocando é: assim como vocês vivem de modo digno de um romano, vivam também de modo digno agora que vocês são cristãos. Viver de modo digno é honrar a nossa origem espiritual. Nós carregamos o nome de Jesus Cristo. Diante de cada decisão diária, a nossa pergunta deve ser: o que um cidadão do céu faria nesse caso? O que um filho de Deus faria nesta situação? Nós veremos mais para frente em Efésios 4, 1 a 6, quando Paulo vai voltar sobre este assunto de viver de modo digno da nossa vocação. Para vivermos unidos, para que uma igreja possa viver unida, primeiramente, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Eu tenho que viver como um cristão. Se a igreja estiver cheia de cristão, menos problemas. Agora, se a igreja tiver pessoas que fingem ser cristãos ou que não agem como crente, o que vai acontecer com a nossa igreja? Logo, ela vai começar a se dividir. Se dentro da igreja nós deixarmos lobos em pele de ovelha dominar a igreja, o que vai acontecer? Logo, ela vai fechar as portas. Primeiramente, então, para vivermos unidos, devemos viver de modo digno do Evangelho. Segundo ponto, ainda no versículo 27, agora a segunda parte, versículo 27. Para vivermos unidos, devemos permanecer firmes em um só propósito. Olha o que diz o restante do versículo 27. Então, vivam, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Meus irmãos, somente se nós andarmos de forma digna do Evangelho é que poderemos permanecer firmes e unidos como igreja. A caminhada digna gera unidade. E aqui Paulo faz a transição da metáfora de cidadania para agora algo relacionado a exército. Ele deseja ver a igreja como um batalhão fechado, aonde os soldados eles se protegem com escudos. Estar unido em um só espírito, em uma só alma, significa entender que o corpo de Cristo é um só. Há diversidade de temperamentos, né? Alguns são mais nervosos que outros são mais calmos. Há isso. Já tenho falado sobre isso algumas vezes. Há diversidade de dons. E Paulo vai tratar isso aos Coríntios. Há diversidade de dons. Cada um serve a Deus de formas diferentes. E um não é melhor que o outro. Há diversidades de histórias. Talvez um foi alcançado há mais tempo por Jesus do que o outro. Mas a essência, o Evangelho, é único. Na igreja não há espaço para vaidades. Não há espaço para fofocas ou disputas de ego.
Quando os soldados brigam entre si, o que vai acontecer é que o inimigo não precisa nem gastar a munição. Paulo conclui o versículo dizendo, lutando juntos pela fé do Evangelho. A palavra grega aqui para lutar juntos dá a ideia de um time que está jogando junto na mesma direção. Aquele time que não faz gol contra. Aquele time que está o tempo todo unidos, que passa a bola, que não tem nenhuma vaidade. Dentro do futebol, os lances mais bonitos geralmente não é aquele que a pessoa pega a bola e sai driblando, todo mundo faz gol. É bonito? É. Mas o lance mais bonito para mim é quando aquele time começa a tocar bola, desde lá da zaga, e começa a tocar bola e vai para o meio de campo, e vai para a lateral, e em 5 segundos, em 10 segundos, eles fazem gol só tocando a bola. Por quê? Porque eles estão unidos. Não tem vaidade, não tem egoísmo. Um não quer fazer o gol melhor do que o outro, não, eles são unidos ali. O nosso alvo não é vencer o meu irmão que está do meu lado, como acontece em muitas igrejas. Não, eu vou fazer uma campanha dentro da igreja porque eu quero aquele cargo específico para poder vencer aquele irmão. A mesma coisa que acontece na política, muitas vezes acontece dentro da igreja. Mas, meus irmãos, a igreja não deve ser assim. Porque quando a igreja ela começa a se dividir e a brigar, a realidade é que Satanás dá risada. O diabo dá risada, ele diz, nossa, a igreja não vai nem me dar trabalho. Não vai nem me dar trabalho para dividir essa igreja, porque eles já são divididos. Meus irmãos, como o coração de Deus se alegra quando ele vê uma igreja unida. Mas, infelizmente, o que mais vemos hoje no cenário cristão das igrejas é competição, é divisão. Se Paulo escrevesse uma carta para a nossa comunidade, para a nossa igreja, hoje, vocês acham que ele escreveria com um tom de amor ou de ira? Será que Paulo diria, como ele disse para os coríntios, lá em 1 Coríntios 4, 21, aonde ele pergunta para os coríntios, querem que eu vá até aí com um chicote? Será que é isso que Paulo diria? E eu me incluo nisso, tá? Será que é isso que Paulo diria para nós, para a nossa igreja? Se o Senhor Jesus Cristo avaliasse a nossa unidade hoje, em qual das 7 igrejas do Apocalipse, se você quiser depois conferir essas igrejas, em qual dessas 7 igrejas vocês acham que nós nos encaixaríamos? Que a nossa busca diária, meus irmãos, seja a de agradar a Deus, mantendo o escudo, protegendo a igreja, ajudando um ao outro. Então, vemos 2 pontos aqui por enquanto. Para vivermos unidos, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. E segundo, para vivermos unidos, devemos permanecer firmes em um só propósito. Terceiro ponto da mensagem: para vivermos unidos, devemos não deixar que os adversários nos intimidem. Olha comigo o que diz o versículo 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Quando o exército inimigo ele olha para a linha de frente, ele normalmente vê, como eu já disse, aquele paredão de escudos alinhados, sem nenhuma brecha. E quando o inimigo ele vê aquele exército unido, organizado,
já para e pensa, pode até ser menor, mas dá medo. Paulo afirma que a nossa firmeza na luta pelo Evangelho faz com que nós não sejamos intimidados pelos inimigos, pelos adversários. Uma igreja unida se torna uma fortaleza contra os ataques de fora. Podem levantar calúnias, podem levantar perseguições, podem levantar fofocas, mas a igreja permanece de pé. Olhem para a igreja perseguida na Nigéria, no Oriente Médio, na Coreia do Norte. Por que eles são perseguidos? E por que muitos morrem? Porque o inimigo, ele olha para a igreja como uma ameaça. Mas como diz, se não me engano foi Justino Martin, em que ele diz que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. E quanto mais eles atacam a igreja, mais a igreja cresce, porque a igreja está unida. Além disso, a unidade da igreja também protege a igreja contra as heresias. Quando falsos mestres, e não, os falsos mestres não existiam só na época de Paulo, mas existem até hoje em muitas igrejas. Há muitos falsos mestres que tentam entrar dentro da igreja. E hoje, com o avanço da tecnologia, hoje é fácil os membros da igreja escutarem falsos mestres no YouTube, no Instagram, ou sei lá o que for. Mas quando uma igreja, ela se volta para o Evangelho, ela prega o Evangelho, ela ensina o Evangelho, os próprios irmãos, dos mais simples, quando vem heresias dentro ou fora da igreja, eles já começam a perceber, opa, isso aqui está errado. Isso aqui não pode entrar. Isso aqui que foi pregado, ele está errado. Por isso que a igreja, ela deve ser como os bereanos. Quem eram os bereanos? Quando Paulo, o apóstolo Paulo, foi pregar em Bereia, tudo o que Paulo falava, os bereanos conferiam nas escrituras, para ver se de fato tudo aquilo que ele disse era verdade. E depois eles conferirem, eles perceberam realmente o que Paulo diz é o verdadeiro evangelho que nós estávamos aguardando. A igreja deve permanecer unida. E repare naquilo que Paulo ele diz aqui, esse paradoxo no versículo 28. A nossa firmeza diante do sofrimento, a nossa firmeza na luta pelo evangelho é para os perseguidores, para os hereges, uma prova evidente de perdição. Quando os inimigos olham para uma igreja unida que está lutando pelo Evangelho, eles percebem, não tem como vencer. Não tem como se infiltrar ali, porque essa igreja, ela vive a palavra de Deus. Mas, para nós, quando nós lutamos pelo Evangelho, para os cristãos, para os verdadeiros filhos de Deus, é um sinal claro de salvação. O que significa é que o mesmo evangelho que confronta e julga o opressor é o evangelho que salva e sustenta os cristãos oprimidos. E tudo isso vem de Deus. O evangelho separa o joio do trigo. Quanto mais somos unidos na luta pelo Evangelho, mais os inimigos vão se distanciando, pois percebem que não há como vencer uma igreja forte, não há como vencer uma igreja unida e saudável. Para vivermos unidos, devemos viver de modo digno do Evangelho, permanecer firmes em um só propósito e não deixar que os adversários nos intimidem. E quarto e último ponto, para vivermos unidos, devemos aceitar o sofrimento como parte
da nossa missão. Olha o que diz, versículo 29 e 30. Pois vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Paulo traz uma verdade teológica que nós muitas vezes esquecemos. Nós recebemos a graça, a oportunidade de sofrer por Cristo Jesus. Quando a igreja ela vive o Evangelho, quanto mais a igreja vive o Evangelho, mais a igreja é perseguida, mais a igreja sofre com os inimigos, mas mais a igreja se fortalece e vive em unidade. Mas quando a igreja ela começa a abrir portas e falar, não, tudo bem você cometer esse pecado, não, tudo bem, isso é do século passado. Recentemente agora, antes de vir para cá, eu vi uma notícia, e para não polemizar, eu não vou contar essa notícia, mas eu vi essa notícia recentemente, e a maioria dos comentários era o seguinte: nossa, como pode a igreja tomar uma decisão como essa? Isso é retrocesso. Só que a decisão que foi tomada é uma decisão bíblica, é uma decisão que realmente está na palavra de Deus. E muitos outros falando que isso é retrocesso, sendo que o que esta igreja está fazendo é cumprindo a palavra do Senhor. Quanto mais nós vivermos o Evangelho, mais seremos perseguidos por causa do Evangelho. Este mundo cada vez mais se distancia da palavra de Deus. Mas quando a igreja abraça o mundo, e quando as pessoas que não são cristãs dizem, eu amo aquela igreja, porque eu me sinto muito bem dentro da igreja, eu amo aquela pregação, porque ela acalenta o meu coração, porque ela fala o quão bom eu sou, porque ela fala o quão Deus me ama, mas não trata do pecado, mas não fala de arrependimento. Essa igreja, ela se distancia de Deus para abraçar o mundo. Mas quanto mais nos distanciarmos do mundo, mais estamos unidos com Deus e mais vamos sofrer. O falso evangelho da prosperidade tenta vender a ideia de que uma vida cristã, ela é sem sofrimento, sem perdas, sem dores. Mas a Bíblia, ela é enfática. Nós somos chamados não apenas para desfrutar da glória da fé, mas também para participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. O próprio Jesus nos alerta no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 11 a 12, que diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa o insultarem e os perseguirem. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. O apóstolo Pedro também compreendeu isso ao escrever lá em 1 Pedro 4, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Os meus discípulos viveram isso na prática. Lá em Atos 5:41, após os discípulos serem açoitados pelo sinédrio por pregarem a palavra, o texto diz que eles saíram alegres, porque se consideraram dignos de sofrer as afrontas por causa do nome de Cristo. Eles não saíram murmurando, eles saíram celebrando o privilégio de sangrar por causa do reino. Por isso Paulo encerra dizendo aos filipenses
que eles estavam enfrentando o mesmo combate que Paulo enfrentava. E a grande pergunta que eu quero fazer para você então: você está enfrentando o mesmo combate dos apóstolos, dos discípulos de Cristo Jesus? Você está na mesma luta do que o apóstolo Paulo enfrentou? Você vive este mesmo combate? Quando a igreja entra na guerra, entra na luta pelo Evangelho e pela fé, nós não entramos sozinhos. Não é só esta igreja local. Nós entramos juntos com a igreja espiritual, a igreja invisível. Todos os lugares deste mundo, nós entramos nessa mesma guerra. E não só com as igrejas atuais, mas todos aqueles que passaram, os irmãos em Cristo, para que nós possamos chegar no final de nossa vida e falar assim como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Que nós possamos também ter esta mesma batalha. Irmãos, a nossa guerra é a mesma guerra do apóstolo Paulo, é a mesma guerra dos irmãos de Filipos, é a mesma guerra das igrejas que são perseguidas por aí afora. Hebreus 12, 1-2 diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O exemplo daqueles que vieram antes de nós, e o exemplo supremo de Cristo Jesus, que suportou a cruz e a oposição dos pecadores, nos dá também o combustível necessário para não desanimar, para continuarmos marchando unidos. E quando inimigos vierem, ou quando irmãos tentarem destruir a igreja, quando os irmãos, talvez você se lembre do ministério que eu falei há 2 domingos atrás, o ministério da intriga e da discórdia, quando esses da intriga e da discórdia tentarem dominar a igreja e destruir a igreja, os irmãos que estão unidos pela fé, eles vão proteger a igreja e vão dizer: opa, aqui não. Se você quiser destruir alguma outra igreja, que vá, mas aqui esta igreja vai permanecer firme na luta pelo Evangelho. E meus irmãos, vocês não estão aqui para proteger o pastor, vocês não estão aqui para proteger a liderança, vocês estão aqui para proteger o Evangelho. O Evangelho. Se eu pregar algo que está fora do Evangelho, vocês devem me acusar. Se algum irmão, algum líder falar algo que está fora do Evangelho, vocês devem confrontar, para que o Evangelho permaneça firme. Vocês não estão lutando por mim, vocês estão lutando por Cristo Jesus. E eu quero, junto com vocês, poder lutar pelo Evangelho, poder lutar por Cristo Jesus, levantarmos a bandeira, não da primeira igreja batista, mas levantarmos a bandeira de Cristo. Por isso, o hino bem famoso que nós sempre cantamos, eu creio que será o que será cantado na semana que vem, que o estandarte desta igreja, como é? Levantemos sem temor. Quem é o estandarte dessa igreja? É Cristo, é Deus. Deus é a bandeira, Cristo é o estandarte desta igreja, é o Evangelho. Por isso, para vivermos unidos, nós devemos viver de modo digno do Evangelho, permanecer firmes em um só propósito, não deixar que os adversários nos intimidem e aceitar o sofrimento como parte da nossa missão. Para vivermos unidos no combate da fé, devemos andar dignamente, permanecer firmes contra os adversários,
e aceitar o sofrimento como parte da nossa missão. Quero fazer 3 aplicações rápidas para encerrarmos então a mensagem de hoje. Primeiro, zele ativamente pela unidade da sua igreja local. Zele pela unidade. Os irmãos que sentam ao seu lado não são os seus concorrentes, não são os seus inimigos, eles são seus companheiros de trincheira na guerra contra o mal e contra os inimigos. Não assista aos cultos apenas como um mero espectador, mas busque a comunhão real. Você está aqui para conhecer o Evangelho junto com os irmãos. Por isso que o culto não é algo que você faz particular, individual. O culto é algo que você faz em comunidade. Depois que acabar o culto, converse no final do culto com os irmãos. Ore pelas lutas do seu irmão. Abra o seu coração e ajude um ao outro quando estiver fraco. Então acabou o culto, não sai depressa. Procure aquele irmão que você sabe que está fraco na fé. Procure aquela pessoa que está passando por necessidade. Vá até aquela pessoa, converse. Meu irmão, está precisando de algo. Meu irmão, estamos juntos. Estamos juntos na guerra. Segundo, maneje bem, conheça bem a palavra para lutar pela fé do Evangelho. Conheça a palavra. Muitas discussões que acontecem dentro da igreja, muitas vezes, é porque nós não lemos a Bíblia. É porque nós não conhecemos a vontade de Deus. A palavra de Deus ela é bem clara sobre como deve ser a igreja. E nós fazemos perguntas. Pastor, dentro da igreja pode isso? Pastor, dentro da igreja pode aquilo? Pastor, nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer aquilo? E a resposta não é, é porque eu não gosto. É porque eu, Samuel, não gosto. Tem muitas coisas que eu não gosto e que eu permito que aconteça por não ver alguma coisa que a Bíblia proíba. Mas as coisas que a Bíblia ela proíbe, nós devemos ser enfáticos e dizer, não, meu irmão, isso aqui a gente não faz. Porque a Bíblia, ela claramente proíbe sobre este assunto. Mas quando nós não conhecemos a palavra de Deus, é como um soldado que vai para a guerra sem arma. Por isso que em Efésios diz que a Bíblia é a espada do Espírito. Ela é a nossa espada. Se nós vamos para a guerra sem a espada, o que vai acontecer? A gente vai perder fácil. A gente vai perder fácil a batalha. Se você não lê, se você não estuda, se você não medita na Bíblia diariamente, você se torna uma presa fácil para as heresias, para os ataques do inimigo, para os falsos ensinos. Conheça a verdade para permanecer firme na verdade. Terceira e última aplicação. Mude a sua perspectiva sobre o sofrimento. Muitas vezes a gente pensa que o fato de pessoas nos perseguirem, do fato de irmãos ou pessoas que se dizem irmãos nos perseguirem, é porque nós não vivemos o Evangelho, mas quando nós vemos na história da igreja, nós percebemos que quanto mais vivermos o Evangelho, mais haverá perseguição, mais pessoas vão nos odiar. Mas quando isso acontecer, quando você for perseguido na sua faculdade, quando você for perseguido no seu trabalho por ser cristão, ou até mesmo dentro da sua própria casa, por decidir viver de forma santa, não desanime. Alegre-se, porque você tem uma cidadania, porque você não faz parte deste mundo, mas você faz parte dos céus. Você não é cidadão deste mundo,
você é cidadão do céu. Alegre-se, ajuste o seu escudo, continue marchando com a igreja, para que juntos, levantando o estandarte, juntos, batalhando pela fé do Evangelho, nós juntos possamos estar no céu, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela graça que o Senhor nos concede de sofrermos pelo Evangelho de Cristo Jesus. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude como igreja a permanecer firmes neste Evangelho. Nos ajude, ó Pai, a lutar as guerras e batalhas que a nossa igreja enfrenta, ó Deus. E eu te peço que essas lutas não sejam internas, mas sejam lutas pelo Teu Evangelho, para permanecermos unidos. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, me ajude a começar em mim, e ajude a cada um dos irmãos a deixarmos as brigas infantis, as picuinhas, as desavenças, a deixarmos essas questões que só nos afastam um do outro e a vivermos unidos. Se for necessário, ó Pai, um pedido de perdão, que o Senhor nos ajude a abrirmos nossos corações, pedimos perdão aos irmãos. Se for necessário, ó Deus, reconciliação, para que essa igreja viva de maneira unida, que nós façamos isso. E eu peço a Deus que o Senhor mantenha esta igreja unida, não em uma teologia específica, mas no Teu Evangelho, na palavra do Senhor. Eu oro a Deus que o Senhor transforme esta igreja local em uma igreja que glorifique ao Senhor e que viva o verdadeiro Evangelho. E Senhor, oramos em nome de Cristo. Amém.